aqui com vocês, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a prevenção contra abuso sexual de crianças e adolescentes. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração por um único motivo muito importante. Falar sobre abuso sexual é muito ruim, é muito delicado, porque a gente está falando de crianças sofrendo uma violência repugnante. Então, falar isso em cima de um púlpito, sobre isso na igreja, dentro da igreja, num púlpito, é muito delicado e precisamos de todo o temor e todo o cuidado para que a gente possa compreender com sabedoria tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre o tema. Por isso, queria orar com vocês agora, clamando para que Deus possa abrir o nosso entendimento, trazendo temor para que a gente possa entender sobre isso e a importância disso. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos hoje a oportunidade de aprender através da Tua Palavra, aprender através de homens de Deus sobre como proteger a nossa família, sobre como proteger as nossas crianças. Por isso, peço, Deus, que o Senhor esteja me ajudando, me dando as palavras corretas, que o Senhor possa trazer o temor, Deus, o temor sobre tratar um assunto tão delicado, Pai. Fala conosco, cria em nós a consciência e o senso de urgência para proteger as nossas crianças. No nome de Jesus, amém. Amém. Antes de iniciar, falar sobre as formas de abuso, que é o tema dessa semana, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre os motivos bíblicos para aprender sobre esse tema. Como eu acabei de falar, é um tema muito delicado, é um tema bem difícil, bem ruim de se falar. Então, a gente precisa aprender, o primeiro passo é entender o porquê eu preciso saber disso. Por que a Bíblia me fala, por que eu tenho que ouvir sobre isso? Então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. E a gente vai aprender 3 motivos bíblicos por que eu devo aprender sobre proteção contra o abuso infantil. Então, Romanos 13, deixa a sua Bíblia aberta aí. O primeiro motivo é por conta da importância bíblica dada à criança. Semana passada, o Mário e a Cris investiram uma hora nos ensinando sobre a importância que a Bíblia dá para a criança. Só essa conscientização, só aprender sobre essa importância bíblica da criança, já seria motivo suficiente para a gente entender quais são as formas de abuso e como protegê-las de tal. Então, só esse primeiro motivo que aprendemos na semana passada, isso tem gravado no YouTube, a gente pode assistir quantas vezes a gente achar necessário, só esse motivo já era suficiente para a gente aprender sobre o tema. Mas a gente ainda tem outros 2. Obediência às autoridades. Então, vamos ler Romanos, capítulo 13, do verso 1 em diante. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Saber que Deus instituiu as autoridades é importante para que a gente possa se submeter às ordenanças, aquilo que elas estabelecem para nós como autoridade, como governo, como leis que elas aplicam, que elas criam. Compreender que Deus é soberano e coloca cada autoridade sobre as nossas vidas nos traz mais um motivo para que a gente possa se sujeitar à lei civil.
Vamos para 1 Pedro, entender um pouquinho mais ainda. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 13 em diante. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como a autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, como cristão, nós precisamos entender a importância da autoridade civil sobre as nossas vidas e nos sujeitarmos a ela. E o terceiro motivo, que está muito ligado ao segundo, é que o nosso governo, o nosso país, o nosso Estado, estabeleceu leis. E uma dessas leis é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui eu coloquei 2 artigos dessa lei, que assim é fantástico. Primeiro, o artigo 4º, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Essa lei está tratando de criança e adolescente. Essa absoluta prioridade é referente aos direitos da criança e do adolescente. A gente aprendeu semana passada a importância que a Bíblia dá para a criança. E agora a gente tem uma lei civil instituída por autoridades que Deus autorizou, que Deus colocou sobre as nossas vidas, falando que é dever da família, da comunidade, da sociedade, com absoluta prioridade. Então, se Deus fala da importância da criança, e Deus institui uma autoridade, e essa autoridade institui essa lei sobre nós, nós, no papel de cristãos, devemos ser modelos de cidadão e acatar e praticar essa lei. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Mais uma vez, tratando das crianças. Veja, eu quero destacar aqui a palavra omissão. É nosso dever assegurar com absoluta prioridade os direitos das crianças e nós poderemos ser punidos por qualquer omissão que viole esses direitos. Então, fechar os olhos para aquilo que acontece com as crianças é uma forma de infringir a lei. É uma forma de infringir a lei. Não conhecer, não se preocupar em saber como as crianças podem ser violadas, é uma maneira de omissão e nós precisamos evitar isso. Então, o terceiro motivo é, nós como família de Cristo, nós como cristãos, como igreja, precisamos ser modelo para a sociedade. Eu preciso ser um modelo de cidadão e eu posso ser esse modelo protegendo as crianças, através de uma ação e evitando a omissão. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo fala para Timóteo, para ele ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no amor, na fé, no procedimento e na pureza. Veja, a orientação do apóstolo para Timóteo é para que a gente seja um exemplo para os fiéis. Quanto mais para a sociedade de modo geral, muito maior a nossa responsabilidade. Então está aqui os 3 motivos bíblicos para a gente aprender sobre as formas de abuso. Eu preciso proteger a criança porque eu entendo quem é ela no reino de Deus, a importância que a Bíblia dá. Eu preciso proteger a criança porque Deus instituiu autoridades sobre a minha vida que pedem, que mandam que eu faça isso. E eu preciso proteger as crianças para que eu possa ser um modelo de cidadão. Amém? Até aqui tudo bem? Deixa eu passar aqui. Formas de abuso sexual. Como eu disse, esse é um assunto muito indigesto, mas é necessário que, com muito temor, a gente aprenda sobre isso. Então, eu vou citar, por exemplo, alguns casos reais, chocantes, mas que é necessário para que a gente possa compreender a gravidade e trazer um senso de urgência na nossa
nosso esforço de proteção à criança. Primeira maneira, antes da gente entrar propriamente nas formas de abuso, eu só queria destacar aqui que abuso sexual, quando a gente fala abuso sexual, eu não quero que a gente confunda com a tipificação penal. O que é isso? Quando eu cometo um crime, existe um artigo de lei onde eu vou pegar aquela conduta e eu vou enquadrar em algum artigo de lei. Isso é uma tipificação penal. Eu vou pegar uma conduta e enquadrar em um artigo de lei. Quando eu falo abuso sexual, eu estou falando de qualquer ação que vai infringir a dignidade sexual da criança. Não precisa de violência, a maioria dos casos não é violento, às vezes não precisa de contato físico, às vezes está a quilômetros de distância, mas ainda assim configura um abuso sexual porque o agente está infringindo a sexualidade da criança e de alguma maneira corrompendo, distorcendo o crescimento natural da sexualidade dessa criança, o desenvolvimento dela na área sexual. Então tudo isso, toda essa intromissão, toda essa interrupção, toda essa afronta à dignidade sexual da criança, de qualquer espécie, a gente vai configurar como um abuso sexual. E isso não quer dizer que é um estupro de vulnerável, isso não quer dizer que é uma exploração sexual infantil, isso não quer dizer nada disso. A gente não está vendo de maneira legal, jurídica, a gente não está vendo quais são os crimes. Nós estamos vendo todo o tipo de abuso, todos os atos, todas as ações que vão infringir a sexualidade da criança. Então a gente vai fazer essa distinção só porque às vezes a gente vê na televisão, a criança foi abusada, a criança teve estupro de vulnerável, e a gente fica confuso, mas isso, o que é isso? É com violência, sem violência? Aqui a gente vai entender que toda ação que fere a sexualidade da criança é um abuso sexual. Legal? A primeira forma de abuso é o abuso sexual com carinhos íntimos. E é importante destacar que pode ser com violência ou sem violência. Eu vou aqui tratar do abuso sexual com carinho íntimo, sem violência. Por quê? Porque é o mais danoso, é o mais perigoso, porque acontece muito e às vezes passa anos e anos e não se percebe. O abuso sexual com carinho íntimo acontece quando o agente ele usa da sua intimidade com a criança, do seu acesso com a criança, e ele começa a criar uma intimidade, ele estabelece um caminho de segurança nesse relacionamento com a criança. Ele começa a adquirir a confiança da criança, ele começa a dessensibilizar ela ao toque físico. Então, ele é sutil, ele é uma pessoa que sempre vai pensar nas ações, ele é calculista, ele não vai andar rápido demais, ele sempre vai bem temeroso para que aquela criança não se assuste e não se defenda e não fale para ninguém, e não manifeste ou não o repudie. Então, é uma pessoa bem devagar, ela pensa, ela vai criando essa intimidade com a criança devagar, ele vai tocando ela de maneira que ela não percebe, e isso vai crescendo, ele vai dessensibilizando ela ao toque. Então, começa com um toque sutil na mão, na perna, no pé, com uma brincadeira de leve e tudo mais, mas a intenção dele vai se agravando, ele vai tocando mais, e aí chega aos casos extremos. Então, o abuso sexual com carinhos íntimos é muitas vezes praticado por essas pessoas que têm acesso à criança. Ele estabelece uma relação de confiança com a criança, ele toca a criança de uma maneira sutil para que ela não se sinta violada, para que ela não perceba a real intenção dele. Ele estabelece isso com a criança. Ele conquista essa confiança. E é interessante também destacar que todo toque físico na região íntima de qualquer ser humano gera prazer. Com a criança não é diferente. Então esse abusador ele vai tocando, dessensibilizando a criança ao toque, até que ele começa a tocar nas regiões íntimas da criança, e a criança naturalmente sente prazer. E aí ele então se aproveita dessa relação de confiança, dessa intimidade que agora ele tem, desse toque que ele pode, e dessa sensação de prazer que ele gera na criança, e ele então começa a concluir o seu abuso sexual com carinhos cada vez mais intensos. Vou narrar aqui um caso real. O adolescente de 16 anos de idade abusou sexual da irmã de 4 anos.
sem violência. Por ser deixado aos seus cuidados, o adolescente começou a acariciar a vítima em suas partes íntimas como uma brincadeira, até que chegou à penetração consentida pela própria criança. Mesmo após identificada a situação e colocada em local protegido, a criança insistia em introduzir objetos na vagina como forma de buscar o prazer. Percebe que a criança ela ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, principalmente até os 4 anos de idade. Ela não tem noção do que está acontecendo. Então, essa criança tinha 4 anos e, por conta desse acesso que o irmão teve com ela, por conta desse abuso, ela, então, percebeu que tocar nas partes íntimas gerava o prazer, o irmão causava esse prazer nela. Então, após esse distanciamento dela e do irmão, ela ainda buscava ter prazer, porque a sexualidade da criança foi deturpada, foi corrompida, houve uma interrupção no desenvolvimento natural daquela criança. Então, é bem sutil como o abusador vai conquistando essa confiança. Outra coisa que também vale falar, crianças até 4 anos ainda não têm a memória plenamente consolidada. Então, por vezes, ela é abusada e abusada sucessivamente, e ainda quando é adulta, ela não vai se lembrar que foi abusada, ainda que o procedimento, a vida sexual dela esteja deturpado, esteja fora daquilo que é comum. Ela desenvolve de uma maneira deturpada, corrompida, diferente, por conta desse abuso, ainda quando muito jovem. Segundo caso, a criança de 9 anos foi corrompida a tal ponto pelo pedófilo, um homem de 33 anos, veja, 9 anos e um homem adulto de 33 anos, que a criança pedia ao abusador para penetrá-la e sorria enquanto sofria o abuso, tudo filmado pelo abusador. Tamanho é a distorção que causa na cabeça da criança, a ponto dela gostar disso. Mais uma vez, isso não é culpa da criança, ela é infringida, ela sofre, ela vive uma mentira e o corpo dela responde de uma maneira prazerosa. Então, ainda que ela expresse o desejo por aquilo, ela não compreende plenamente aquilo que está acontecendo. Ela não percebe a violência que ela está sofrendo. Ao passo que o abusador, na maioria dos casos, a gente também vai ver que muitos adolescentes têm se tornado abusadores, mas esses homens adultos conhecem, sabem plenamente o que estão fazendo, buscam isso como uma forma de satisfação sexual. Esses casos de abuso sexual com carinho, sem violência, eles estragam completamente a vida sexual dessa criança, que vai ter severos danos no futuro. Segunda forma de abuso sexual é sem contato com a vítima. Veja, a gente está vendo abuso sem violência. O primeiro com contato físico, ou seja, o abusador tocando a vítima. Agora o abusador não toca na vítima. Essa forma de abuso pode ser expondo a criança à pornografia explícita. Então, vídeos pornográficos, fotos, imagens, ou até mesmo ela, o abusador, ficando pelado ou alguma coisa assim, nesse sentido, na frente da vítima, onde ele não toca, mas ele fornece elementos visuais para que ela possa ser corrompida. E então isso se torna um abuso sem contato físico, certo? O abusador usa de imagens, fotografias, sons, ou até mesmo da sua presença nu para poder violar a criança. Um caso real. A criança de 9 anos de idade apresentava precoce e intensa erotização, verbalizando e estimulando o próprio corpo. Ao investigar o caso, descobrimos que a filha adolescente de uma vizinha mostrava filmes pornográficos para a menina que a corrompeu. Embora não tenha o contato físico, ainda assim acontece uma maneira de abuso, acontece o abuso sexual, porque, como eu disse, a vida sexual dessa criança é violada. Ainda que sem o contato, a vida sexual dessa criança está sendo violada, e isso configura um abuso sexual, sem contato físico. Tá?
Então, qualquer exposição para a criança, para o adolescente, de imagens pornográficas, de vídeos pornográficos ou a própria nudez, configura um abuso sexual sem contato físico, lembrando, sem violência. O primeiro caso sem violência, o segundo caso sem violência. Terceiro caso, terceira forma de abuso. Abuso sexual pelas redes sociais. Talvez esse seja a bola da vez. Talvez essa maneira seja a bola da vez. E por que isso? Porque a cada dia que passa, as crianças têm mais acesso à rede social. Cada vez mais novas elas entram nas redes sociais. E o que é o abuso através das redes sociais? Vou comentar uma notícia que aconteceu há pouco tempo, alguns meses na verdade. Um homem de 32 anos, do Maranhão, ele utilizava 2 perfis falsos no Instagram para se relacionar com crianças e adolescentes. Então ele estabelecia um contato através da rede social, e depois que ele estabelecia esse contato, criava uma confiança, trocavam números de WhatsApp, então ele começava a mandar nudes, imagens pornográficas, imagens de nudez, e pedia a contrapartida das crianças e dos adolescentes, solicitando imagens conforme o seu bel prazer de posições e maneiras e vídeos e fotos. Então ele tinha esse modo de agir. Ele tinha 2 contas. Uma, ele estabelecia um contato, uma confiança, até que ele conseguia passar pelo WhatsApp e assim trocar essas imagens. E uma segunda conta, caso a primeira, esse adolescente ou essa criança bloqueava ou parasse o contato, ele tinha uma segunda conta para identificar o motivo, para poder restabelecer esse contato. Bem, se não me engano foi 81 casos, né, Mário? 81 casos, se não me engano. Foi perto disso, se não foi isso, foi perto disso. Isso, exatamente, ele tinha 2 perfis, um com nome feminino e um com nome masculino. Perfil falso, foto não era dele e tudo mais. Eu acho que são 81 casos, salvo engano. De 81 casos, uma mãe identificou, uma mãe denunciou, uma mãe registrou o BO. Por causa dessa única mãe, houve uma investigação, houve a prisão. Mais de 500 imagens e vídeos foram apreendidos no celular, todas de crianças e adolescentes em imagens de nudez. Exatamente, ele tinha vítimas em todos os estados, somente no Acre que ele não fez vítima. Agora, pensa, eu vou afirmar que 81 crianças, né, vítimas. De 81 vítimas, uma mãe identificou, uma mãe denunciou, uma mãe teve a preocupação de ver, meu filho, o que você está fazendo, deixa eu ver seu celular e tudo mais. E através dessa uma única mãe, quantas e quantas pessoas puderam ser poupadas dos seus ataques, né? Então, talvez essa maneira de abuso seja a grande ferramenta desse tempo. Uma outra notícia que saiu há pouco tempo, algumas semanas atrás, foi que um grande youtuber estava sendo indiciado por aliciamento de menores. Eu não vou entrar no mérito do conteúdo dele, particularmente eu acho horrível, mas o ponto é que tudo que ele falava era inapropriado para menores de 14 anos. Então, todo mundo festejou porque ele estava sendo indiciado e tudo mais, e isso realmente é bom identificar uma pessoa que produz um conteúdo ruim. O ponto é que o YouTube é uma plataforma para maiores de 14 anos. Então, muitas pessoas estavam falando que ele estava aliciando menores, que ele estava corrompendo crianças, sendo que essas crianças nem deveriam ter acesso ao YouTube. E ainda mais um acesso irrestrito ao YouTube, onde que ele poderia assistir esse tipo de conteúdo. Então, veja, não basta a gente lutar contra os abusadores, nós precisamos monitorar, precisamos cuidar das crianças nas redes sociais. Eu não sou pai, e longe de mim querer
estar em uma posição onde eu ensino o pai a cuidar do seu filho. Não é essa a minha intenção, mas com muita humildade, eu recomendo que os pais ensinem os filhos, monitorem, mas não buscando uma punição. Você está vendo isso, você está vendo aquilo, então você vai ser castigado. Mas orientando, porque vai chegar um momento em que não vai ser possível proibi-lo de assistir tudo, porque é muito conteúdo. Então, desde muito novo, precisamos ensinar o que é certo e que ele mesmo possa rejeitar aquilo que é ruim, para que ele mesmo se defenda. A gente fez um curso chamado Claves, e nesse curso a gente assistiu uma entrevista da Oprah com alguns abusadores. E eles falavam, em um determinado momento, a Oprah pergunta: o que te faria parar? Ele falou assim: se a criança tivesse falado não, eu teria parado. Mas por quê? Ele falou assim: porque eu teria medo de fazer qualquer coisa com ela e ela contar. Então, talvez a melhor opção que nós temos é ensinar as nossas crianças a se protegerem, ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado, do que simplesmente proibi-las ou castigá-las ao perceber que ela está assistindo algum conteúdo inapropriado. Eu estou dizendo isso por conta da popularidade do YouTube e de um conteúdo muito ruim na internet. Mas, voltando à rede social, talvez essa seja a bola da vez, talvez esse seja a maneira mais fácil de qualquer abusador ter acesso a qualquer criança. E esse caso que eu comentei, do homem do Maranhão, ele vai ser indiciado por estupro de vulnerável. Veja, ele fez vítima em todos os estados, com exceção do Acre. Ele estava a quilômetros de distância. Ele não tocou na vítima e, ainda assim, a Polícia Civil do Distrito Federal falou que iria indiciar ele com estupro de vulnerável. Porque, apesar de não ter o contato, ele exigia das vítimas posições e maneiras para fazer vídeos e fotos. Então, perceba a gravidade desse tipo de abuso, que também corrompe, que também deturpa toda a sexualidade da criança. E a gente nem estou mencionando no fato se essas imagens caem nas redes, caem em correntes de WhatsApp, então a vida dessa criança ou dessa adolescente pode ser completamente devastada. A última forma de abuso, e talvez a mais popular e aquela que a gente mais fecha os olhos ou os ouvidos, que é o abuso sexual através da audição, é o abuso sexual através das canções, o abuso sexual cantado. Não é surpresa, não é novidade para ninguém que a gente vive em um país hipersexualizado. A nossa dança, a nossa música carrega em si muita conotação sexual, e a cada dia que passa, eles têm aliciado crianças para cantar músicas que têm uma cara de inocente, mas que no fundo carregam um teor sexual terrível. É muito comum hoje a gente ver músicas onde crianças cantam uma brincadeira, mas que para os adultos tem completa conotação sexual. Música, eu não vou citar estilos para não dizer que é uma forma de preconceito, mas todos eles carregam conotação sexual. Todos eles carregam apologia ao sexo, a drogas, a bebida, incentivam isso, a relacionamentos abusivos, a relacionamentos com diversos parceiros, e tudo isso é muito acessado por todos, inclusive crianças. Quantas e quantas crianças a gente vê no TikTok, e YouTube e Instagram, dançando, cantando músicas baixas. Músicas que elas não entendem aquilo que elas estão cantando e aquilo que elas estão dançando. Ainda que tenha conotação sexual, ainda que os movimentos são de conotação sexual. E a gente parece que fecha os olhos e os ouvidos para isso. Como se, isso é só uma canção, isso é só uma dança, isso é só arte, isso é só a cultura brasileira. Ainda que seja a nossa cultura, precisa ser redimida, precisa de arrependimento, e nós, como cristãos, como modelos de cidadão, precisamos proteger a criança, o adolescente, de qualquer maneira de abuso sexual. Qualquer ação,
qualquer música, qualquer filme, qualquer desenho, qualquer história que de alguma maneira vai infringir, de alguma maneira vai corromper o desenvolvimento sexual da criança de maneira saudável. É muito importante a gente perceber que essa maneira, o abuso sexual cantado, às vezes até dançado, ele é uma maneira da gente de cauterizar a nossa mente. A gente vai assistindo, a gente vai ouvindo, a gente vai vendo na TV, e isso vai ficando muito normal, e muito normal, e muito normal. Então a gente acha normal, começa a achar normal crianças estarem dançando dança de cunho sexual, cantando, enfim. Então a gente vai normalizando algo que deveria ser abominável. Essa é uma ferramenta muito nociva, porque passa debaixo da gente, a gente está vendo, e às vezes a gente não quer ver. Bom, esses são as quatro formas de abuso sexual. Mais uma vez, quero fazer aqui a distinção entre abuso sexual e a tipificação penal, abuso sexual com ou sem violência, ressaltando a importância de estar atento às crianças. Hoje a gente está vendo as 4 formas em que ela pode ser violada, em que ela pode ser abusada. A gente ainda vai aprender sobre como identificar, como prevenir, mas é preciso compreender como ela pode ser violada. Não é só de maneira violenta, de maneira grosseira, não é só um pedófilo, pode ser um adolescente. Aqui a gente citou 2 casos, um era um irmão, o outro era um vizinho. Então, é muito importante a gente compreender todas essas formas. E para encerrar, eu gostaria de lembrar da importância do senso de urgência. Toda vez que a gente fala de abuso sexual de criança, toda vez que a gente fala de abuso sexual do adolescente, toda vez que eu li esses casos e toda vez que a gente escuta na TV, é quase que geral esse senso indigesto, esse assunto ruim, um frio no estômago, um nojo do tema, um nojo de quem fez. É universal isso, a maioria das pessoas tem essa reação. Nossa, Deus que me livre, olha que dó, Deus que me não quer nem pensar. Acontece que essa nossa repulsa por essas ações, pelo abuso sexual, não gera em nós a devida preocupação, gera em nós a apatia e a indiferença. Então percebe, sentir um nojo desse tipo de abuso, sentir um nojo desse tipo de conduta, não tem gerado a preocupação em evitar, mas gera em nós uma indiferença para que eu não quero nem saber, olha, Deus que me livre. É muito comum a gente falar isso. Nossa, olha, precisa matar um cara desse, não quero nem ver. Mas a gente não se preocupa. Nossa, isso é terrível. Como que eu posso proteger? Como que eu posso livrá-los da minha casa? Como que eu posso livrar os meus filhos, meus primos, os meus sobrinhos? Então, ainda que essa sensação de nojo do abuso sexual é genuína em muitas pessoas, essa sensação não tem gerado a preocupação e a prevenção. Ela tem gerado indiferença e apatia. Então, por isso que existem inúmeros casos e por isso que quanto mais a gente ensina sobre isso, mais vão pipocar casos. Começa a ensinar que a gente vai começar a ver alguém ali comentando, meu vizinho, meu tio, meu sobrinho, e aí a gente começa a abafar, porque isso gera um transtorno terrível. Então, toda essa nossa repulsa dessas ações devem gerar em nós um temor em proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, e não apatia e indiferença. E para finalizar, uma palavra aqui presencial, tem muitos pais, acho que a maioria, acho que só eu que não. Eu não sou a pessoa mais habilidosa com criança, eu não tenho muita facilidade em estabelecer uma comunicação com as crianças, eu sou quase que terrível, criança de colo, então meu braço endurece, a criança fica desconfortável. Mas saber sobre isso é uma responsabilidade do cristão. Eu tomo a liberdade de usar meu exemplo aqui,
Eu não procurei saber, eu não procurei aprender, eu não fiz cursos porque eu amo as crianças e, nossa, eu visto a camisa das crianças e tudo mais, porque eu tenho muita facilidade e muita aptidão com criança. Eu resolvi aprender, eu resolvi buscar, eu aceitei o desafio de fazer cursos porque eu compreendi a importância da criança. E não porque eu tenho uma plena aptidão com elas. Então, eu digo isso para quem é solteiro, para quem não tem filhos. Não é porque você não é pai, não é porque você não tem crianças por perto, não é porque você já não tem mais contato, ou porque você não gosta de crianças, não tem essa aptidão, que esse tema não é para você. Esse tema é para todos aqueles que compreendem a importância que Deus dá à criança, é para todos aqueles que compreendem a importância da gente ser modelo de cidadão para o mundo. Como cristão, a gente precisa ser modelo, como Paulo ensinou a Timóteo. Por isso, fica aqui o meu desafio para quem despreza o tema. Eu gostaria de fazer mais uma oração, clamando a Deus que gere em nós o temor e o senso de urgência para proteger a cada criança, a cada adolescente, e que tudo aquilo que eu falei possa se tornar claro e possa gerar fruto no coração de cada ouvinte. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, ainda que vivamos em um mundo terrível, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem cuidado de nós. Agradeço porque o Senhor tem colocado na vida da nossa igreja uma liderança preocupada com temas tão delicados, tão indigestos, onde só de ouvir gera uma repulsa, mas ainda assim aprendemos, ouvimos, porque sabemos que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja de nós ação. O Senhor deseja de nós que possamos proteger a criança, proteger o adolescente, proteger a família, Deus. Família que é projeto do Senhor, família que foi instituída por Ti. Por isso, Deus, cria em nós agora, Pai, pela misericórdia e pela Tua graça, um senso de urgência, um temor, um amor, uma preocupação por essa causa, Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. É muito bom a gente ter essa oportunidade. Eu acredito que são poucas igrejas que têm a oportunidade de trazer uma mensagem como essa, né? E de ter a capacidade de entender e compreender que isso é muito espiritual. Né? Muito espiritual. Muitas vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas e a importância que tem tudo isso na vida da igreja, na sociedade, no nosso país, no dia de amanhã. E eu e o Gui, nós estamos, junto com a Bruna, né, a noiva dele, a minha esposa, nós vamos estar liderando aí uma equipe aqui em Marília. Queremos fazer a diferença aqui nessa cidade, né? A gente está montando uma rede de protetores cristãos. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo, você que está aqui, a participar junto com a gente. Esse projeto inicial, na verdade, ele vem do Dr. Guilherme Shelby, né? É um procurador da República cristão. E esse projeto é para que a gente possa entrar, primeiramente, nas igrejas, compartilhar um pouquinho sobre tudo que a gente tem aprendido, como o Guilherme compartilhou aqui uma pequena parte. Parece que a gente aprendeu muito, né, nessa noite, né? Mas tem muita coisa aí para a gente compartilhar com vocês. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo e vocês que estão presentes para a semana que vem. O pastor Marcos também vai trazer uma palavra direcionada nisso. E depois nós vamos montar um grupo aqui na nossa igreja, onde a gente vai ter uns encontros, talvez vai ser mensal. A gente ainda não tem assim essas datas fixas, né? E junto com algumas igrejas que estão junto com a gente, outras denominações, né? E a gente quer fazer a diferença aqui nessa cidade, né? Poder se preocupar. E além dessa questão que o Guilherme falou, assim, de ter nojo apenas, querer a
algo mal para a pessoa que está abusando, mas a gente quer proteger, a gente quer fazer algo que evite isso, né? Então, aqui fica o nosso convite, né, como liderança na cidade, e eu gostaria também de pedir para os irmãos estar se colocando de pé, a gente vai fazer uma oração final também. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essas oportunidades que estamos tendo, ó Deus, de poder compartilhar, ó Deus, daquilo que o Senhor se preocupa também, ó Pai. Aquilo que realmente, Senhor Deus, é necessário, ó Pai. Nós vestimos a camisa, colocamos, Senhor Deus, a nossa vida à frente, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria para esta igreja e para as igrejas, Senhor Deus, que vão estar vestindo esta camisa, ó Pai, cuidando, Senhor Deus, da nova geração, das crianças, Senhor Deus, que fazem parte dessa geração, os adolescentes, ó Pai, enfim, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha de sabedoria, que o Senhor nos capacite, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, a nossa limitação, a nossa dificuldade, ó Pai, de às vezes falar em público. Nós te pedimos, Senhor Deus, conduza as nossas vidas com sabedoria, ó Pai. Que nós possamos mesmo, Senhor, fazer parte, Senhor Deus, da proteção das crianças, do futuro dessas crianças, cuidando, Senhor Deus, da melhor forma possível, ó Deus. E sempre colocando mesmo, Senhor, a Tua palavra também, ó Pai, como direção, norte para tudo isso, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado, ó Pai, por essa noite tão especial, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Deus abençoe, irmão.